Fala galera, eu resolvi reagir a uma treta que tá rolando aí entre o Japa Rico e o Rafael Mascarenhas. Eu já vi algumas coisas do Japa Rico, né, alguns vídeos que apareceram, né? Parece ser um cara bastante experiente no mercado. E o Rafael Mascarenhas também eu conheço há bastante tempo. é, Inclusive, também parece ser um cara que faz um trabalho bastante sério, acompanho ele das antigas aí. Fui aluno do Paulinho Lamana também, assim como ele, então eu sei que é um cara que tem base do que fala, porque olhando as origens, né, a gente sabe se a pessoa aprendeu nos lugares certos, né, se é sério ou não, né. Então, pelas origens que o cara tem, me parece ser uma pessoa que faz um trabalho bem sério. Eu acompanho nas redes sociais também, vejo que é uma pessoa que tem um trabalho relevante no mercado aí. E muita gente boa, inclusive, já me respondeu algumas vezes no Instagram. Mas enfim, resolvi reagir a essa treta porque tá fresca, né? E tem alguns pontos que eu queria colocar aqui de interpretação que eu vi que o Japa Trader interpretou errado. E ao mesmo tempo pode ser que eu consiga esclarecer para vocês algumas coisas que eu vi ali que ele interpretou errado. E talvez a audiência dele ele possa ter entendido de uma forma. E eu queria aproveitar essa oportunidade para poder explicar também, né? Que é um conteúdo que pode ser a dúvida de muita gente, né? Dizendo, esse vídeo não é um vídeo para tomar lado nem do Japa Trader, nem do Rafael Mascarenhas. Não conheço pessoalmente nenhum dos dois. E fico aqui, né? Se vocês quiserem também comentar aqui no vídeo, aqui embaixo, o que vocês acharam. Vamos lá. Esse é um vídeo do Rafael Mascarenhas explicando como que você pode maximizar o famoso piramidar uma operação, né? Como é que você vai adicionando o lote, né? E no final você vai estar com uma posição grande, mas correndo um risco inicial não tão grande assim, né? Você vai meio que protegendo algumas operações, abrindo outras. Então, no final, você vai sair com um lote muito grande, mas o teu risco inicial não é o mesmo risco se você tivesse aberto todos esses lotes ao mesmo tempo. Então, eu gosto bastante disso, inclusive. Hora Bom, da vamos lá, treta. tem várias coisas erradas, na verdade. Pode ser que pra ele. Eu até desacredito, viu? Eu desacredito que pra ele dá resultado isso aí. Na verdade, eu nunca vi. Primeira coisa que tá errada é você fazer esses cálculos de stops e targets, fazer em porcentagem em relação à sua conta. Isso tá errado, né? Você tem que fazer em porcentagem em relação à sua conta? Sim. É apenas isso? Não. Além de fazer de acordo com o capital que. Tá, vou pausar aqui pra treta que tá dando lá. O Japa, ele não entendeu que, no caso aqui, o Rafael Mascarenhas está falando de position size. Ele está falando de 0,5% da sua conta relativo ao risco que você vai estar tomando ali. Então, ele está exemplificando o position size e não o stop. Existe uma grande diferença aí. Ele não está falando que seu stop vai ser um stop de 0,5%. O seu stop ali podia ser um stop de 2%, stop de 3%, mas que isso vai representar, o lote que você vai entrar tem que representar 0,5% da sua conta. Para ficar mais simples, eu vou exemplificar aqui, ó. Eu peguei até uma ferramentinha. Ó, com essa ferramenta aqui eu consigo exemplificar muito bem o que o Mascarenhas está falando lá, que é o seguinte: essa ferramenta, ela regula o tamanho do meu lote para que eu sempre tome 0,5% de risco do tamanho da minha conta. Isso aqui é uma conta de 15 mil dólares e uns quebrados. Então, por exemplo, ó, aqui eu vou mover o meu stop. Pode perceber que o tamanho da minha ordem aqui, ó, ele vai mudar. Aqui está com o lote 0,23. Aí, ó, trouxe para cá. Agora o lote foi para 0,12. Agora o lote está mais curtinho aqui, foi para 0,70. Essa ferramenta ela vai ajustando o meu lote de acordo que a perda que eu tenho aqui, né, o meu stop, ele seja sempre 0,5% da minha conta. E é sobre isso que ele está falando lá. Quase falei igual o Tiririca. Ele está falando sobre position size. Ele está falando que não importa aqui, ó. Esse aqui é um stop de 0,37%. Porém, esse 0,37% aqui do Nasdaq vai representar 0,5% da minha conta, entendeu?
Ó, agora eu vou fazer uma coisa mais radical ainda. Ó, eu vou vir aqui no gráfico diário, eu vou puxar esse stop aqui, ó, umas 2 barras diárias para trás, tá? Vou criar esse meu stop aqui. Isso daqui representa um stop de 3,72%. Ou seja, se o preço variar 3,72% contra mim, eu tomaria o stop. Porém, o meu stop continuaria sendo de 0,5% da minha conta. Continuaria sendo um stop de 0,5%. Sobre isso que ele está falando ali, sobre position size. Ele não está falando no vídeo sobre você botar 0,5% de variação e tomar stop. Ele está falando sobre position size. Assim como se, eu quero arriscar. Vamos voltar lá, por exemplo, mais realista agora. Ó, eu quero arriscar. Vamos supor, você botou no início dessa perna aqui, ó. Tá entrando agora aqui, teu stop tá no início dessa perna, eu tô arriscando 0,5%. Mas vamos supor que eu quisesse arriscar 1% da conta. Agora eu tô arriscando 1% da conta, ou seja, $153 aqui no caso. Porém, o risco, a variação que o preço teria que fazer para me tirar aqui seria de 0,60%. Então, eu não estou trazendo isso para minha conta. Eu não estou olhando isso daqui. Eu estou usando um stop técnico. E aí, no caso, vamos supor que fosse uma entrada real, tô fazendo aleatório. Vamos supor que eu estivesse comprando aqui esse fundinho duplo aqui, ó. Você está comprando esse fundinho duplo, rompeu aqui, né? Rompeu aqui, eu entrei nessa barra aqui, ó. E aí, vamos supor que o meu stop, ó, minha entrada vai ser aqui. Deixa eu voltar para cá. Vamos supor que a minha entrada fosse aqui. E o meu stop vai estar abaixo aqui desse fundo, né? E eu vou pegar, sei lá, 1 para 1 aqui. Pegar 1 para 1 aqui. Assim. Vou perder 150, vou ganhar $150. Ou seja, não importa quanto que isso aqui está variando. De qualquer forma, eu vou perder 0,5%, vou perder 1% da minha conta, que foi o que eu defini. Se fosse 0,5% lá, igual no exemplo do Mascarenhas, simplesmente eu regularia o meu lote para que a minha perda, independente do tamanho do stop, fosse sempre de 0,5%. Então isso aqui é position size. Teve uma confusão ali, acho que foi uma confusão ali de os dois se entenderem ali o que cada um estava querendo falar. O que o Japa Rico está falando, ele faz sentido, ele está falando sobre a volatilidade, né? Ele está falando sobre quem te dá o seu stop é a volatilidade do mercado, eu concordo com ele. E o que o Mascarenhas está falando é que não importa a volatilidade do mercado, você sempre vai ajustar, né, o seu lote para que a sua perda seja 0,5%. Está falando sobre position size. Então eles estão falando sobre coisas diferentes. Eles não se entenderam. É simplesmente isso. A treta foi somente essa, entendeu? Foram pessoas falando a mesma coisa de formas diferentes que não se entenderam, mas era isso. Por isso que eu achei ele interessante olhando de longe e resolvi vir comentar com vocês aí essa treta. Aí que tem uma outra coisa, por exemplo, o Japa, ele tá usando aqui o ATR, que é um indicador que mede volatilidade, tudo é muito legal. Para quem usa, né, na B3, para quem usa o Profit Chart, é o True Range, né, o True Range, a mesma coisa. E rolou uma outra treta, né, entre o Mascarenhas, que eu vi lá no Instagram, entre o Mascarenhas e o Japa, né, sobre a questão do volume, né, que eu entendi o que o Mascarenhas falou e eu entendi também o que o Japa Trader falou. O Japa, ele usa volume nas operações. O que o Mascarenhas falou, que, né, que eu dei para dar uma cutucada nele, é que o Japa está usando volume em mercado de balcão. Basicamente, para quem não sabe, quando você opera Forex em corretoras de CFD, né, em corretoras... normalmente são as corretoras que a gente opera aqui no Brasil, que estão lá fora, mas normalmente nós brasileiros operamos nessas corretoras de CFD. Por que eu estou falando isso? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas não operam através de CFD, elas operam, por exemplo, vai operar a Nasdaq, vai operar Dow Jones, opera através de contratos futuros mesmo. Para a gente é mais fácil ter acesso a esses contratos futuros, né, e também a Forex através de CFD, que são instrumentos que os próprios brokers, né, as próprias corretoras são donas desses instrumentos. Basicamente é um instrumento que replica, né, o instrumento base ali. Então, por exemplo, tem o Nasdaq, né, e a corretora vai ter um ativo que vai replicar ali a cotação ali do Nasdaq, né, que vai ser esse CFD, que é próprio ali da corretora, tá? Agora, como o Forex é um mercado descentralizado, mercado de balcão, o volume, ele não é uma coisa confiável, né? O mercado de balcão, ele não é um mercado transparente,
no sentido de volume, tá? Não é igual aqui na B3 que você abre ali, você vê book, vê times in trade, vê ali a posição dos players comprados e vendidos. No mercado de balcão, que é esse mercado de Forex, né, que a maioria das pessoas opera, né, na maioria dos brokers, ele é um mercado descentralizado, né? E por ser um mercado descentralizado, a importância... Não é que o volume não é importante, tá, gente? Vamos ver aqui, mas não é tão confiável. Esses dados de volume que a gente tem, que a gente usa ali, o OBV, o próprio volume ali, a barrinha de volume que você está usando, né, o market profile, tudo isso vai ser menos confiável do que você usar no mercado de futuros, por exemplo, aqui no Brasil, no mercado de futuros nos Estados Unidos. Né? Se você usar essas ferramentas no mercado de futuros, lá nos Estados Unidos, para olhar o Nasdaq, vai ser uma coisa. Se você usar essas ferramentas no CFD, vai ser outra coisa. Né? No Forex é a mesma coisa. O Forex é um mercado descentralizado e, por isso, o volume ele não vai ser muito transparente. Tá? Então, por isso que tem essa polêmica aí, se vale a pena você usar volume ou não. Por exemplo, eu utilizo Price Action, né? Mas o meu Price Action é o Price Action do All Brooks, né? Eu utilizo outras coisas também, porque eu vim de outras escolas de Price Action antes, mas eu acho que o All Brooks é o cara que conseguiu condensar de maneira muito completa, né? Muita coisa ali e tem realmente muita informação valiosa. Se você estuda o Brooks, você já está estudando tudo, você não precisa remendar várias coisas para você realmente criar algo que faça sentido. O Brooks já entrega ali, já criou a teoria dele em cima de Price Action, e é um Price Action sério, né? Não é esses Price Actions vagabundos que a gente vê por aí de pessoal de opção binária, né? Não tem nada a ver com isso. É realmente um Price Action sério, ele tenta entender o que está acontecendo com o mercado, né? Ele tenta realmente entender o que cada barra, né, o que cada candle que ele chama de barra, o que cada candle traz de probabilidade ou traz uma probabilidade contrária à operação que você está. Então, cada candle traz uma informação para a gente e a gente vai analisando essas informações e vendo o aumento ou diminuição de probabilidade. É isso que é o Price Action do Brooks, resumindo assim, né? A gente analisa cada barra informação para a gente. Então, o volume é importante, porém, o volume não precisa estar na tua tela o tempo inteiro. Né? Se você já olhou, por exemplo, você opera continuamente, o All Brooks opera muito o S&P 500 lá nos Estados Unidos. Então, ele sabe que normalmente um rompimento confiável tem um volume de não sei quantos contratos, enquanto um rompimento não confiável tem um volume de não sei quantos contratos. Ele já olhou isso. Né? Ele já acompanhou isso empiricamente, ele já viu isso, ele já sabe disso. Mas você não precisa ter isso no teu gráfico o tempo inteiro, entendeu? Porque o próprio preço, se você estiver usando, quando você estiver usando Price Action, quando você estiver analisando as nuances do preço, o próprio preço, a própria forma como o preço se comporta, já vai estar embutido ali a questão do volume. Se você estuda Price Action, né, que nem o All Brooks, né, já vai estar embutida a questão do volume ali, e pelo fato de você conhecer aquele ativo, já ter visto algumas características de volume, já conhecer o que acontece quando o preço rompe, né? Normalmente a quantidade de volume de contratos que tem ali. Então, se você já olhou isso uma vez, já sabe, meio que isso vai estar embutido na tua análise ali quando você olhar o preço. Não é o volume que vai ser determinante para a gente fazer ou não fazer alguma coisa. Nessa visão, tá? Nessa visão de Price Action como a visão do All Brooks, tá? De Price Action. O que vai ser determinante vai ser sempre o preço, porque no preço já está embutido várias questões como o volume, tá? A gente consegue ter essa noção olhando o preço. E a gente pode ter, sim, estudado, né, ferramentas de fluxo e de volume para entender um pouco mais ali o que está por trás do preço, mas na hora que o game está acontecendo ali, na hora que você está analisando, essas informações elas estão de background ali. Você já olhou uma vez, você sabe mais ou menos como é que funciona essa dinâmica de volume, mas você não precisa estar olhando ali o tempo todo para tomar decisão. O que te faz tomar decisão é o preço, tá? Então, eu não sei, é um pouco complexa essa explicação, tá? É um pouco complexa e um pouco polêmica. Mas eu acho que eu consegui explicar um pouquinho essa diferença, né? Não é que por exemplo, os traders de price action, eles não dêem atenção para o volume, né? Falem que o volume não funciona, não. É que não é determinante. Você tem pouco tempo para tomar uma decisão. Então, você precisa só que tenha ali no gráfico que realmente vai ser determinante para você tomar essa decisão. O pessoal lá do Wyckoff, o pessoal que usa bastante volume, né? O determinante para eles vai ser até mais volume do que o preço.
Eles vão misturar as coisas, mas vai ser até o volume, mais volume do que o preço. Pra gente que estuda price action, não. O preço ele vai ser sempre determinante. O volume já está embutido no preço. E, como eu falei, se você já olhou alguma vez para trás, já fez seus estudos ali, usando ali, vendo book, vendo Times in Trades, eu sei como é que é o comportamento do Times in Trades, eu sei como é que é o comportamento do book. Às vezes eu opero olhando, às vezes eu não opero olhando, mas empiricamente, quando eu olho um gráfico, mesmo que não esteja ali com Times in Trades, mesmo que não esteja ali com volume, mesmo que não esteja ali com OBV, eu olhando o gráfico de preço, eu já tenho esse background, eu já sei mais ou menos ali racionalizar o que está acontecendo, entendeu? É um pouco difícil de explicar isso para quem não é faixa preta de price action, para quem não opera o price action, por exemplo, do All Brooks, que explica tudo isso. Mas eu acho que deu para dar uma pincelada aí. E aí o pessoal fica se alfinetando e tal, mas não tem nada a ver, cara. São escolas, né, de análise gráfica. Existiram diversas escolas de análise gráfica ao longo do tempo. Todas elas se complementam. Né? O mais importante é você usar uma coisa que funcione para você. Eu já usei muita coisa que não funcionava para mim. Me encontrei mesmo utilizando price action aos moldes do All Brooks. Tem coisa também que o All Brooks ensina e fala que eu também faço de outro jeito, porque eu já tinha meus vícios, já tinha algumas outras coisas que eu usava que funcionava, apesar de não funcionar no todo, né? Mas eu consegui encaixar dentro da metodologia dele e funciona muito bem para mim. Inclusive, eu consegui fechar meu primeiro ano no positivo, foi quando eu larguei todas as outras coisas e passei a usar somente price action. Então, por isso que eu falo isso, por isso que eu tenho essa autoridade para falar, porque antes eu não conseguia fechar ano positivo. Tá? Eu não conseguia fechar nem mês positivo. Eu operava bem, né? Fazia boleta grande, mas não conseguia fechar mês verdinho, entendeu? No primeiro ano que eu abandonei as outras coisas e fiquei só com price action, eu não só fechei meses positivos, como eu consegui fechar meu ano positivo. Tem postagem lá no meu Instagram, enfim, já falei disso diversas vezes. Muda um negocinho quando você faz isso. Então é isso, tá, gente? Não tô falando que uma coisa não funciona, outra coisa não funciona. Eu peguei essa polêmica aqui, achei legal, porque eu vi que rolou um erro de comunicação. Óbvio, os dois têm canais muito maiores aí do que o meu. Minha intenção aqui é só compartilhar isso com quem me acompanha, que é um público bem pequenininho, mas explicando algumas coisas, alguns conceitos. Achei legal esse gancho aí para explicar. Parabéns ao Japa Rico. Tô falando de Japa Trader, desculpa, que tem um outro Japa Trader, eu confundo. Parabéns ao Japa Rico pelo conteúdo, né? Que é um cara que gera bastante conteúdo no canal dele, bastante legal. Tá convidado a vir aqui comentar se você discordou de alguma coisa do vídeo, tá? Eu fiz de maneira bem respeitosa. E o Rafael Mascarenhas é a mesma coisa, tem bastante conteúdo lá no canal do cara, também gosto bastante dele. Não conheço profundamente, tá? Mas é isso. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não quis só gerar polêmica, eu quis comentar em cima da polêmica dos caras para ensinar alguma coisa. Valeu? Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui.